Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Nós estamos aqui nesta noite com um só propósito: em adorar a Deus e glorificar a Ele. Porém, Deus é perfeito e eficaz. E nós aqui do programa Valendo de Deus, nós temos sido abençoados por Deus. Por isso nós estamos aqui testificando que não há outro Deus além do nosso Deus, que ninguém mais pode fazer o que o nosso Deus faz. Então, Deus quer mudar a sua vida e quer mudar os seus caminhos, mas você tem que acreditar, você tem que tomar posse da palavra de Deus, você tem que obedecer. E muitas vezes a palavra de Deus nos contraria sobre aquilo que devemos fazer e que não queremos fazer. Então, nesta noite, nós temos uma palavra para você. Mas se a palavra vier me contrariar, porque eu acho algo difícil ou até impossível de mim poder fazer, então eu vou buscar ajuda em Deus. Eu vou buscar força em Deus para que Ele possa me dar um novo coração, para que Ele possa me dar uma nova mente, para que eu possa perdoar os que me ofendem e que eu possa ajudar os que não me ajudam. Então Deus, Ele quer que nós viemos a lavar o nosso coração para podermos receber o teu Espírito. O Espírito de Deus não habita onde há sujeira. O Espírito de Deus não habita onde há mágoa. Não tem como. Por isso que hoje nós temos uma palavra em Romanos 12, a partir do versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20, que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe o que beber. Porque, fazendo isto, amostrará brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é brasa viva sobre a minha cabeça? É o Espírito de Deus, a paz de Deus nas nossas vidas. Então, quando você faz o bem, é como acender uma luz. Então, cada vez mais você vai brilhar, cada vez mais você vai se aperfeiçoar quando você faz o bem. Mas não é fácil fazer o bem, não é fácil dar o que comer, o que beber aos meus adversários. Não é fácil, porque muitas vezes aqueles que falaram mal de nós, que levantaram falso contra nós, e muitas vezes a gente não quer, né, ajudar essas pessoas. Tem aquele pensamento que fala assim: não, mas como que eu vou ajudar essa pessoa, alimentar ela para que ela venha me ferir mais ainda, para que ela venha ter força para me perseguir? Eu que não vou ajudar. Muitas vezes a gente fala isso, muitas vezes a gente pensa isso. Mas só que Deus não quer que nós façamos isso. Por quê? Porque quem nos abençoa e quem nos livra do mal e quem nos prepara para o dia de amanhã é Deus. Então mal nenhum pode chegar até a ti. Praga alguma pode chegar até a ti. Por quê? Porque Deus dará ordem aos anjos que te guarde e te livre. Então nós não devemos ter medo dos nossos adversários. Nós não devemos ter medo daqueles que se levantam contra nós. Mas sim, nós devemos orar por eles, pedir a Deus que dê livramento a cada um deles. Que Deus venha ter compaixão e que possa ter misericórdia deles. Porque o caminho que eles escolheram é tenebroso e vai acabar ferindo eles. Porque o caminho sem Deus é um caminho vazio e sem forma. E grande treva há neste caminho. É um abismo esse caminho.
Mas o caminho com Deus, com a presença de Deus, com o poder de Deus, com o entendimento de Deus, com a graça de Deus, é um caminho do paraíso, é um caminho iluminado, é um caminho agraciado por Deus. Então todos que faz o bem, mesmo quando é difícil, porque não é fácil você dar água, né, aos seus inimigos, você dá comida aos seus inimigos, mas você deve pedir a Deus para o quê? Para que possa arrancar esta mágoa de dentro de você. Muitas pessoas estão na igreja, estão buscando a Deus, mas quando vem essa palavra, a pessoa fala assim, não, aí Deus já quer demais. Eu ir lá, perdoar meu inimigo e dar o que comer para ele, dar o que beber para ele? Não, aí não. Eu vou servir a Deus, mas eu não vou perdoar os meus inimigos. Eu venho para a igreja, mas eu não perdoo aquele que me fez mal. Então não adianta nada. Por quê? Porque nós temos que obedecer a palavra de Gênesis, Apocalipse. Porque a Bíblia fala, ai daquele que tira uma vírgula ou daquele que acrescenta. Então quando chega uma palavra que eu não aceito ela, eu estou tirando ela. E quando eu quero que seja do meu jeito, aí eu já estou acrescentando. Aí eu já acrescento. Então, não adianta querer que a palavra nos sirva. Não, a palavra não pode nos servir. Nós é que devemos servir a palavra de Deus. Porque quando nós servimos a palavra de Deus, nós servimos o próprio Deus. Então, Deus é como alguém que nos ensina. Então, se tem alguém que te ensina, que te fala o caminho onde deve seguir e tudo, e se você obedece, então você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai mais além. Então a Bíblia é isso. É o próprio Deus, é a voz de Deus, é Deus falando. Ó, faça isso. Dê o que comer aos seus adversários, dê o que beber aos seus inimigos. Então, quando nós fazemos isso, então nós podemos ser agraciados por Deus. Então, os nossos adversários, eles podem fazer o que quiser, mas uma coisa ele não tira: o brilho de Deus que está em você. Então, o brilho de Deus, o poder de Deus que está na sua vida, o Espírito de Deus que está na sua vida, o seu adversário não pode tirar. Não adianta. A sua essência, o seu princípio, o seu caráter, ninguém pode tirar. Eu costumo falar que a minha religião é o meu caráter, a minha religião é a minha essência, a minha religião é o meu respeito ao meu próximo. Essa é a minha religião. Se você me perguntar hoje qual que é a sua religião, eu vou te falar. Essa é a minha religião. Então não sou crente, não sou católico, não sou espírita, não sou umbanda. Não. A minha religião me permite a ter educação, a ter princípio com os outros. Isso é a minha religião. A poder respeitar o meu próximo. Isso é minha religião. Minha religião é essa. Você entendeu? Então a nossa religião tem que ser isso. Porque não adianta eu ter uma religião, eu ter, né, uma doutrina e não ter caráter, não ter paciência, não ter amor ao meu próximo, não ter empatia, não ajudar ninguém. Então essa religião para mim ela não presta, porque a religião ela divide as pessoas, ela divide, ela quer colocar você como um escravo. Você passa a ser um escravo. E a Bíblia fala que nós, conhecendo a Cristo, nós não é mais escravo. Nós passamos a ser servos. Então você não é escravo mais. E a religião ela te escraviza. Então você não ajuda os seus inimigos, você não dá o que comer, não dá o que beber. Por quê? Porque sua religião não permite. Não, minha religião, meu pastor falou, tá falado e tal. Então, e deixa a desejar. Então quando uma pessoa é de Deus, ela ensina que a gente deve amar e respeitar quem que seja, independente da sua religião, independente da sua descendência, mas nós devemos andar em paz com todos. A Bíblia fala isso.
que devemos andar em paz com todos. Então você deve andar em paz com todos, independentemente. Então, se você fizer isso, tudo que você botar suas mãos, aonde você botar a sola dos seus pés, será abençoado, será próspero. Então, meu irmão e minha irmã, nós convidamos vocês hoje, nós do programa Valente de Deus, convidamos vocês hoje a se entregar a Deus, a voltar para Ele e colocar Deus acima de tudo. Deus acima de tudo, em cima das nossas indiferenças. Então nós devemos obedecer esta palavra. Nós devemos andar segundo esta palavra. Nós devemos dar o que beber aos nossos inimigos e dar o que comer a eles, para que nós podemos ser reconhecidos diante de Deus, diante da presença de Deus. Então, quando Deus fala dar o que comer aos nossos adversários, é o que? É quando você também não quer ver ele se dar mal na vida. É quando você não quer ver ele se perder pelo meio do caminho. Então, isso é você dar comida, né, para o seu adversário, para os seus inimigos, né? Então, quando eu ensino, quando eu instruo, quando eu capacito alguém, mesmo ele sendo meu adversário, então com isso eu estou fazendo o bem, não somente para ele, mas para mim também. Porque quando eu ensino meu inimigo no caminho que ele tem que andar, aonde ele deve ir, ele deixa de ser meu inimigo e passa a ser meu amigo. Por quê? Porque ele vai ver que aquela inimizade não vale a pena, que aquela perseguição não vale a pena, que aquele levante não vale a pena. Então, se você tem um adversário, se você tem alguém que te persegue, é porque essa pessoa está carente, é porque essa pessoa ela está desvalorizada, ela está descompensada e ela precisa, né, de ajuda. E se ela te persegue, se ela vem levantar contra você, é porque ela vê um potencial grande em você e ela quer ser igual a você. Ela tem vontade, mas não sabe como. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, devemos sim dar o que beber e dar o que comer aos nossos adversários. Isso é a palavra de Deus. Isso é a pessoa que serve a Deus. E assim, o brilho do Espírito Santo de Deus sempre estará em você. Sempre, nunca poderá ser apagado. Então, o diabo quer que nós tratemos os nossos inimigos de igual para igual. Mas que brilho que tem o meu inimigo? Que brilho que tem aqueles que me perseguem? Não tem nenhum. O brilho dele está ofuscado. Então, o único jeito dele chamar atenção para si mesmo é levantando falsos contra os outros, é chamando atenção, né, para que alguém veja ele, é dando birra, né, é perseguindo aqueles que não precisa de perseguir ninguém. Então, quando você não precisa de perseguir ninguém, as pessoas vão te perseguir. Por quê? Porque muitos que te perseguem querem ser igual a você. Porque você não precisa de nada disso e tem atenção voltada para ti. Então, quando nossos adversários veem isso é a mesma coisa de dar um tapa no seu rosto, né? Porque quando ele vê que a gente não precisa de tanto para chamar a atenção das pessoas, para ser visto pela sociedade, né? Então, isso o adversário é incomodado. Mas nós devemos ajudá-los, que eles também podem ser reconhecidos. Basta fazer a vontade de Deus. Então, a graça e a paz a todos. E até o próximo programa Valente de Deus. E fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. E até o próximo programa Valente de Deus.